Hoje nós vamos estudar um pouco mais a tábua de Pitágoras. Vamos ver algumas regularidades dessa tabela de multiplicação. Essa é a tabela de Pitágoras, ou a tábua de Pitágoras, ou tabela multiplicativa, e ela vai nos ajudar a entender um pouco mais as multiplicações e a saber melhor a tabuada. Então, vamos para a primeira questão. Nós vamos analisar, primeiramente, a coluna 1 e a linha 1. Então, se nós olharmos os resultados da coluna 1 e da linha 1, nós vamos ver que esses números estão crescendo, eles estão aumentando de 1 em 1. Se eu considerar que eu estou olhando de cima para baixo. Então, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5 e assim sucessivamente. O mesmo acontece na coluna. Então, a partir destas multiplicações, nós podemos ver que tanto na linha 1 quanto a coluna 1, as multiplicações estão por 1. Então, todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Agora, nós vamos analisar a coluna 2 e a linha 2. O que nós podemos observar? Que se fizermos a multiplicação 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E assim sucessivamente. Na linha e na coluna, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E assim sucessivamente. Se olharmos de cima para baixo, nós vamos vendo que 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. E assim até terminar aqui esta coluna que termina com 20. Se olharmos a linha, também nós vamos ver a mesma coisa. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. E assim sucessivamente. Então, podemos concluir que, tanto na linha 2 quanto na coluna 2, os números estão aumentando de 2 em 2. Agora, a próxima coluna e a próxima linha que nós vamos observar vai ser a coluna 4 e a linha 4. Então, olhando aqui, de cima para baixo e fazendo as multiplicações, nós vamos ver que tem 4 vezes 1, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. E assim sucessivamente. Na linha do 4, a mesma coisa. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 4, 24. E assim sucessivamente. Então, desta forma, nós podemos observar que, se olharmos de cima para baixo, os números estão aumentando de 4 em 4. E na linha, se olharmos da esquerda para a direita, os números estão aumentando de 4 em 4. Agora, qual relação nós podemos observar a coluna 4? Que relação tem a coluna 4 com a coluna 2? Se observarmos os resultados, olha, 2 vezes 1 deu 2, 4 vezes 1 deu 4, 2 vezes 2 deu 4, 4 vezes 2 deu 8. Então, o que nós observamos se compararmos o resultado da coluna 2 com a 4? Nós podemos ver que o resultado da coluna 4 é o dobro do resultado da coluna 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 6 vezes 2, 12. E assim sucessivamente. Na linha, a mesma coisa. Então, concluímos que,
tanto na linha 4 quanto na coluna 4, os números estão aumentando de 4 em 4. O resultado da tabuada do 4 é o dobro do resultado da tabuada do 2. E para achar o dobro de qualquer número, é só multiplicar por 2. Agora, nós vamos analisar a linha e a coluna 8. Coluna 8 e a linha 8. Então, olha, 8 vezes 1, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. E assim sucessivamente. A linha acontece a mesma coisa. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. 32 mais 8, 40 e assim sucessivamente. Então, se observarmos na coluna de cima para baixo, nós vamos ver que os números estão aumentando de 8 em 8. E se observarmos da esquerda para a direita, na linha 8, nós vamos ver que os números estão aumentando de 8 em 8. Agora, nós vamos analisar, estabelecer a relação entre a coluna 8 com a coluna 4. Se eu sei a tabuada do 4, eu também, se fizer essa descoberta, eu vou saber a tabuada do 8. Fazendo o quê? Mesma coisa, ó. 4 vezes 1 dá 4. 8 vezes 1 dá 8. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Então, a gente observa que a coluna 8, os resultados, é o dobro da tabuada do 4. Então, se eu sei a tabuada do 4, eu vou saber, dobrando esse resultado, eu vou saber a tabuada do 8. Mas eu também posso, se eu sei a tabuada do 2, eu vou saber a tabuada do 8. Mas como? 2 vezes 1 dá 2. 8 vezes 1 dá 8. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o quádruplo. Eu vou pegar esse resultado e fazer ele 4 vezes. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 4, 16. 6 vezes 4, 24. Então, se eu souber a tabuada do 2 e fizer o quádruplo, eu sei o resultado da tabuada do 8. Se eu souber a tabuada do 4, se eu dobrar o resultado, eu vou ter o resultado da tabuada do 8. Então, vamos lá. Na linha 8 ou coluna 8, nós observamos que os números estão aumentando de 8 em 8, que o resultado da tabuada do 8 é o dobro do resultado da tabuada do 4, e o resultado da tabuada do 8 pode ser o quádruplo do resultado da tabuada do 2. Agora, nós vamos analisar a coluna 5 e a linha 5. 5 vezes 1 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Então, 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. E assim sucessivamente. Então, a tabuada do 5, ela sempre termina em 5 ou em 0. A linha é a mesma coisa. 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Ou 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. E assim sucessivamente. Então, se observarmos essa tabela, a coluna 5, de cima para baixo, nós vamos ver que os números estão aumentando de 5 em 5. E na linha da esquerda para a direita, os números estão aumentando de 5 em 5. Então, na linha 5, coluna 5, nós temos os números estão aumentando de 5 em 5. A próxima análise é na coluna 10 e na linha 10. Então, 10 vezes 1
10. 10 vezes 2, 20. Ou 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. Mais 10, 50. E assim sucessivamente. Então, esta coluna, ela está aumentando de cima para baixo, ela está aumentando de 10 em 10. E na linha, a mesma coisa. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. Então, 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. E assim sucessivamente. Então, se eu observar e analisar esta linha da esquerda para a direita, nós vamos ver que o resultado está aumentando de 10 em 10. Agora, qual relação tem a coluna 10 com a coluna 5? Os resultados da coluna 10 e os resultados da coluna 5. Então, nós vamos ver que o resultado da coluna 10 é o dobro do resultado da coluna 5. Qual é o dobro? Né? 2 vezes. Então, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 15 vezes 2, 30. E assim sucessivamente. Então, se eu sei a tabuada do 5, e se eu fizer o dobro, eu vou ter a tabuada do 10. Então, na linha 10, coluna 10, nós temos os números estão aumentando de 10 em 10 e o resultado da tabuada do 10 é o dobro do resultado da tabuada do 5. Vamos dar continuidade à nossa análise. Agora, nós vamos analisar a coluna 3 e a linha 3. Se observarmos a linha 3, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. E assim sucessivamente. A linha do 3 é a mesma coisa. 3 vezes 1, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. E assim sucessivamente. Então, se observarmos de cima para baixo, vamos vendo que os números estão aumentando de 3 em 3. E da esquerda para a direita, os números estão aumentando de 3 em 3. Então, linha 3, coluna 3, os números estão aumentando de 3 em 3. A próxima análise agora vai ser a coluna 6 e a linha 6. 6 vezes 1, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. E assim sucessivamente. E na linha, 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. E assim sucessivamente. Se analisarmos da esquerda para a direita, os números estão aumentando de 6 em 6. E na coluna de cima para baixo, estão aumentando de 6 em 6. Agora, nós vamos estabelecer a relação entre a coluna 3 e a linha e a coluna 6, que também pode ser feita tanto na linha 3 como na linha 6. Se observarmos os resultados dessas duas colunas, nós vamos ver que se eu sei a tabuada do 3, eu também posso saber a tabuada do 6. Como? É só multiplicar por 2, isto é, dobrar o resultado da tabuada do 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 9 vezes 2, 18. E assim sucessivamente. Então, se eu sei a tabuada do 3, dobrando o resultado dela, eu tenho a tabuada do 6. Então, vamos lá. Na linha 6, eu sei que os números estão aumentando de 6 em 6, assim como na coluna. E o resultado da tabuada do 6 é o dobro do resultado da tabuada do 3. Agora, nós vamos analisar a coluna do 9 e a linha do 9. 9 vezes 1, 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 9, 27. E assim sucessivamente.
Então, se observarmos a coluna, nós vamos analisar e ver que os números nesta coluna estão aumentando de 9 em 9. Na linha é a mesma coisa. 9 vezes 1, 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 9, 27. E assim sucessivamente. Se observarmos da esquerda para a direita, vamos analisar e ver que os números estão aumentando de 9 em 9. Agora, se observar e analisar aqui, ó, a coluna do 9 e a coluna do 3, o que será que eles têm em comum? O que a tabuada do 3 pode me ajudar a resolver a tabuada do 9? Aqui a gente observa que é só multiplicar por 3, quer dizer, é o triplo. 3 vezes 3, 9. 6 vezes 3, 18. E assim sucessivamente. Se eu sei a tabuada do 3, eu também vou saber a tabuada do 9 se eu triplicar o resultado da tabuada do 3. Então, na linha 9 e coluna 9, nós observamos que os números estão aumentando de 9 em 9 e que o resultado da tabuada do 9 é o triplo do resultado da tabuada do 3. E para achar o triplo de qualquer número, é só multiplicar por 3. Vamos observar agora a linha e a coluna do 7. 7 vezes 1, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21. E assim sucessivamente. Então, esta coluna está aumentando, se observar de cima para baixo, de 7 em 7. E na linha, 7 vezes 1, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21. E assim sucessivamente. Se observar da esquerda para a direita, os números estão aumentando de 7 em 7. Será que tem uma relação do resultado da tabuada do 7 com outras tabuadas? Então, nós temos. Se eu sei a tabuada do 5, é só somar ela, o resultado da tabuada do 5 com a tabuada do 2, que eu tenho o resultado da tabuada do 7. Ó, 5 mais 2, 7. 10 mais 4, 14. 15 mais 6, 21. E assim sucessivamente. Mas eu também posso juntar, somar, né? A soma do resultado da tabuada do 4 com a do 3 também dá do 7. Posso fazer subtrações, por exemplo, 10, tiro 3, dá 7, 20, tiro 6, dá 14. E posso estabelecer outras relações aqui dentro para ajudar a saber a tabuada do 7. Então, temos a linha do 7 e a coluna do 7. Os números estão aumentando de 7 em 7 e o resultado da tabuada do 7 pode ser a soma do resultado da tabuada do 2 e do 5, ou a soma da tabuada do 3 e do 4, ou a subtração da tabuada do 10 e do 3. Espero que vocês tenham compreendido, né, a análise que nós fizemos, a busca de regularidades da tábua de Pitágoras, e até a próxima.